A Palmirinha morreu. Uma das figuras mais adoradas da história da TV brasileira não está mais aqui entre nós. Grande cozinheira, para mim ela era uma mestra da gastronomia, da minha gastronomia. Aliás, é a respeito dela que eu vou falar nesse vídeo. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu tenho uma dica sensacional para você. Uma das mais incríveis autobiografias de todos os tempos. Moonwalk, a autobiografia do Michael Jackson. É, exatamente. Esse livro estava fora de catálogo há décadas e ele agora foi relançado de uma maneira sensacional e traz aqui um raríssimo momento em que o Michael Jackson resolveu contar a vida dele pelas suas próprias palavras. É realmente um livro envolvente que traz um monte de informações que, na época, ninguém sabia a respeito dele. E mesmo hoje, você lendo essa edição nova aqui, você vai se surpreender com a quantidade de histórias incríveis e surpreendentes da vida desse polêmico artista. É um livro que eu recomendo muito e você sabe que você pode adquirir esse livro aqui com um desconto incrível. Basta que você clique aqui no link abaixo, tá ok? E na hora de finalizar a compra, você vai colocar o tradicional cupom de desconto Regis Tadeu Indica, tudo junto, tá ok? Só escrever Regis Tadeu Indica, tudo junto, e você vai ter um desconto sensacional nesse livro absolutamente surpreendente e que eu recomendo. Eu fiquei muito triste com a morte da querida Palmirinha, uma das figuras mais incríveis da história da TV brasileira, que vai ser lembrada sempre. Ela infelizmente faleceu e, para mim, ela era uma mestra da gastronomia. Aqui na minha casa não tenha dúvida disso. E eu queria falar um pouco a respeito dela. Eu não tenho a menor dúvida de que quem conheceu e acompanhou o trabalho da Palmirinha Onofre, né? A Palmira Onofre, né? Que foi apresentadora de programas culinários sensacionais. Todo mundo que a conheceu a tinha como se fosse um parente querido, uma avó, uma tia, ou até mesmo ocupando um lugar de uma hipotética ausência materna, vamos dizer assim. Infelizmente, a Palmirinha Onofre morreu aos 91 anos de idade. E ela deixou um enorme vazio dentro de um mundo televisivo cada vez mais privilegia a violência, a baixaria e a falta de respeito. Nesse universo televisivo, eu arrisco a dizer que ninguém era mais querida do que ela. Sem contar o enorme exemplo de superação e de libertação que ela deu, e ainda sedimentando uma vida profissional, cara, depois de uma idade avançada, cara. A Palmirinha foi a prova que gente velha tem que voltar a ser valorizada pelo mercado de trabalho. As participações dela, cara, em programas, em quadros culinários, eram de uma simplicidade simplesmente encantadora, cara. E que, na verdade, escondia uma vida incrivelmente sofrida no passado. Muito sofrimento. Pra você ter uma ideia, ela foi muito maltratada pela própria mãe desde sempre, a ponto, inclusive, dessa mãe, cara, ter vendido a Palmirinha, cara, para um grande fazendeiro, quando ela tinha 16 anos, cara. E ela acabou fugindo desse tarado aí com a ajuda de parentes. E aos 19 anos, cara, ela fez o que muitas garotas desesperadas faziam no passado, cara. Ela se casou para poder sair de casa. Só que ela acabou se casando
com um agressor, um marido agressor, que transformou a vida dela num inferno, cara, por longuíssimos 20 anos. Quando eu soube dessa história, cara, eu mal pude acreditar, cara, que todo o sofrimento que ela teve jamais foi transpirado nas apresentações, nas aparições televisivas, né? O mais incrível, aliás, tem uma coisa absurda, a Palmirinha, quando ela tinha 6 anos de idade, sabe-se lá como, ela saiu da casa dos pais e ela foi morar com uma senhora francesa. E essa senhora adorava cozinhar e foi justamente naquele período, com essa experiência, que a Palmirinha aprendeu quase tudo a respeito da sublime arte de cozinhar. E a culinária passou a ser uma das razões de viver da Palmirinha. E isso foi soterrado, cara, quando ela teve que voltar para casa dos pais, depois que o pai dela morreu, cara. E aí os problemas com a mãe dela continuaram, né? Como eu acabei de contar, culminou que a mãe vendeu a Palmirinha para um fazendeiro. Um negócio absolutamente inacreditável e inaceitável em qualquer época. E a Palmirinha continuaria sendo uma figura anônima se não fosse aqueles pequenos detalhes que eu sempre falo que mudam radicalmente a vida das pessoas. A carreira da Palmirinha na TV, ela começou, cara, quando ela ainda fazia salgados e doces, cara, para sustentar as 3 filhas dela, cara. Depois que ela se separou do marido, ela tinha que trabalhar, tinha que sustentar as filhas. E ela resolveu fazer isso. E foi então que em 1994, aos 63 anos, ela foi convidada para o programa da apresentadora Silvia Popovic, na TV Bandeirantes. Grande apresentadora. E o tema no programa era Criei Meus Filhos Sozinha. Então, além da Palmirinha contar a história dela, a Palmirinha presenteou a apresentadora com uma cestinha de salgadinhos, aquela coisa, né, simplória e de uma educação incrível. Aí o que aconteceu? O carisma da Palmirinha era tão instantâneo e tão recheado de fofura, vamos dizer assim, que a participação dela chamou a atenção da Ana Maria Braga, que estava com o programa dela na TV Record, e chamou a Palmirinha para participar do programa da Ana Maria, que no caso era o Note a Note. E foi a Ana Maria Braga que colocou o apelido de Palmirinha. E as duas tiveram uma parceria deliciosa por 5 anos. Aí, quando a Ana Maria Braga foi para a Globo, a Palmirinha passou a ser colaboradora de vários programas da TV Gazeta, aqui em São Paulo. Até que em 1997 ela começou a ensinar as receitas dela em vários programas femininos, cara. E daí, para ela ter o programa próprio dela, foi um passo. E o que era mais legal, cara, é que a Palmirinha, ela era totalmente desconectada de qualquer imersão tecnológica, vamos dizer assim. E ela, evidentemente, ficou muito surpresa com o prestígio e o carinho, cara, de todas as pessoas que viam exatamente na Palmirinha uma figura completamente maternal, vamos dizer assim, né? A Palmirinha parecia uma avó da minha família. E é engraçado que ela tinha uma outra característica que era incrível naqueles tempos. Tudo nela estimulava a pensar em brincadeiras bem-humoradas, cara, que são elementos imprescindíveis na arte de você cozinhar em casa. E aí, com o advento das redes sociais, cara, esse sucesso dela aumentou muito. Ainda mais por conta, não apenas do carisma puro que ela tinha, cara, mas por umas trapalhadas divertidas que ela fazia na cozinha, sabe? Esquecia nome, trocava utensílios, era muito legal. E ela, sem sequer pensar em tudo que estava acontecendo, cara, ela acabou ampliando absurdamente a adoração por parte de uma imensa parcela de público que até então se resumia apenas a umas senhoras de idade, a umas donas de casa, atrás das receitas incríveis que ela mostrava lá. Então, assim como havia acontecido no passado,
até então não muito distante, com uma outra apresentadora especializada em culinária, que era Ofélia Anunciato, que ela também tinha um programa de culinária que foi lendário entre o final dos anos 60 e durante até os anos 80, cara, que era um programa chamado A Cozinha Maravilhosa de Ofélia. Então, assim como tinha acontecido com a Ofélia, que também era um programa muito legal para quem queria aprender a cozinhar, como é o caso do tio aqui, que adora cozinhar. Então, assim como aconteceu com a Ofélia, claro, que em outras circunstâncias, em outros tempos, a Palmeirinha também virou uma figura pop. E, no caso, ela nunca deixou de receber essa atenção toda que ela tinha, com um humor incrivelmente cativante, sabe? Uma coisa sensacional. Então, assim, eu fiquei muito triste com a morte da Palmeirinha, cara. Por incrível que pareça, cara, eu fiz várias receitas que ela ensinou ali, que eram realmente coisas muito legais, assim, comidas muito... Para mim, ela foi uma mestra da gastronomia, assim. Para mim, né? Então, foi isso. Eu queria deixar esse vídeo aqui realmente como uma homenagem a ela. Eu sinceramente, eu não sabia nem que ela estava doente. E eu quero deixar esse vídeo como uma homenagem a ela, enviar à família, aos amigos, os meus sinceros pêsames e dizer que ela foi uma figura adorável e cozinhava muito, né? Ensinava bastante. Aqui nos comentários, deixa a tua opinião a respeito dela, tá bom? E clica aqui no... seguir aqui o nosso canal, tá bom? Você já sabe disso. Legal? Então um abraço e muita saúde para você, para sua família e para seus amigos. A gente se vê em breve aqui. Valeu!